Terçou, minha gente, terça-feira, dia de vídeo novo aqui no canal. Hoje estamos estreando um bloco super especial e desejado por vocês. Pega o teu café, que o vídeo de hoje está imperdível. Estamos dando start no Endo por Eles. Convidados super especiais, escolhidos a dedo para engrandecer ainda mais o nosso Endo em um minuto. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, clica no sininho. O sininho serve para você receber o nosso conteúdo em primeira mão. Então vai lá, clica para você ficar ligado e não perder nenhuma novidade desta comunidade Endo em um minuto, que só cresce todos os dias. Comenta, minha gente, traz sugestões para novos vídeos, para novos episódios, traz a tua dúvida, que o canal para você tirar dúvida é aqui, tá? Então comenta, manda mensagem, a plataforma entende que o nosso conteúdo é importante e distribui o nosso conteúdo para que a gente possa transformar e impactar ainda mais pessoas. Vamos começar! Vem ver quem é o nosso convidado de honra, o nosso primeiro convidado do Endo por Eles. Então, gente, como eu falei para vocês, hoje estamos estreando esse bloco maravilhoso, o Endo por Eles, e eu precisava chamá-lo, né, para ser a estreia deste bloco. Rodrigo Vivan está aqui conosco. Olha só quem eu consegui trazer para somar aqui com o nosso Endo em um Minuto. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite diante dessa sua agenda movimentadíssima, né? Concorridíssima. Eu fico muito feliz e todos desta comunidade, Endo em um Minuto, essa comunidade que só cresce, eu tenho certeza que estão radiantes e ansiosos por esse bate-papo. Eu que agradeço, Renato. Conte comigo sempre. Eu adoro isso, eu adoro o público que você atinge. Eu gosto de estar na rede social, eu gosto de levar informação de qualidade para a rede. E uma das minhas promessas como professor de graduação é nunca deixar de participar de atividades de alunos de graduação, é, porque é a base, né? A base da endodontia está ali, e é ali que se nós ensinarmos certo, a gente já vai ensinar o aluno a ter um direcionamento muito mais proveitoso para que ele possa escolher um curso de especialização melhor, para que ele tenha direcionamentos importantes. Então, conte comigo, e eu gostaria de parabenizar pela sua atividade, pelo seu dinamismo, pela sua entrega, né? A gente sabe que isso toma tempo, então parabéns pela sua atitude de poder levar informação para essa galera aí que tanto precisa. Obrigada, muito obrigada. Eu estou muito honrada. Gente, eu sei que vocês já conhecem o Rodrigo, mas eu faço questão de ler para vocês o mini currículo dele. Eu tenho certeza que cada ponto desse currículo foram momentos de muita entrega, muita dedicação e muita renúncia. Rodrigo é especialista em endodontia pela PCD, Regional Bauru, especialista em radiologia pelo IMO, em Bauru também, mestre em endodontia pela FOB USP, doutor em endodontia pela Unesp, Araraquara, livre docente em endodontia pela FOB USP, professor de endodontia também da FOB, bolsista de produtividade em pesquisa no CNPq nível 2, autor de 240 artigos, vou falar mais de 240, porque eu tenho certeza que tem alguns aí já saindo. Vai que quando esse episódio for para o YouTube, com certeza esse número já mudou, né? Ele também é professor visitante da Griffith University em Gold Coast, na Austrália. E Rodrigo, nos últimos anos, tem dedicado muita energia no consultório particular dele, um consultório exclusivo em endodontia microscópica. E lá ele faz assim artes belíssimas. Ele consegue aplicar a ciência que ele tanto prioriza com a clínica. Então, é um currículo
admirável, né? E muito rico, que eu faço questão de ler cada linha, porque eu sei que tem muita história aí, não tem, Rodrigo? Tem, Renata, a gente estava conversando disso nos bastidores antes de começar a nossa gravação, né? Do quanto nós temos que nos abdicar de outras coisas para que a gente possa construir uma carreira sólida, para que quando a gente chega nessa idade, por volta dos 40 anos, não que a gente vá deixar de estudar, mas a gente já pode se dar o luxo de aproveitar o seu filho, de curtir um final de semana em família sem peso na consciência, porque lá atrás a gente plantou muito bem plantado, né? E eu digo, a minha história se assemelha de muitas pessoas como a sua. Então, né, a gente estava conversando que não existe outra forma. Ou a gente se dedica ao máximo àquilo que faz para colher os frutos lá na frente, ou não tem outra forma. Então, tudo isso que está aí tem uma historinha, tem um episódio para contar. Se vocês quiserem saber alguma coisa disso aí, eu tenho cada detalhe de cada evento disso aí, de cada título. Tem algum grau de dificuldade, alguma felicidade, sempre teve felicidade, mas algum episódio diferente aí, uma historinha a ser contada. Eu acho engraçado, Rodrigo. Essa geração, eu vou pontuar um tempo ainda mais específico. Essa geração pós-pandemia é uma geração que eu observo uma ansiedade acima do que já tinha antes, né, com os nossos alunos antes. É, eles estão muito ansiosos por resultados imediatos, né? Então, conversar contigo, ler o teu currículo e observar todo esse caminho que você seguiu para ser quem você é hoje, eu acho que acalma, deve acalmar esses alunos, né? Mostrar para eles que existe uma trajetória, que eles precisam enfrentar essa trajetória para buscar e colher os frutos lá na frente, né? Fala um pouquinho sobre isso, o que é que você vê nos seus alunos? Também é assim, uma ansiedade por resultado imediato? Mesma coisa, Renata. Aqui em Bauru, eu participo da graduação, da especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado em todos os níveis, né? Então, eu estou envolvido o tempo todo com alunos. E é a mesma coisa que você acabou de dizer. Eles querem resultados imediatos, com pouco investimento, muitas vezes. Isso. E eu sempre digo a mesma coisa que eu acabei de dizer anteriormente. Não tem jeito, né? Não tem outra saída. A gente precisa. As coisas. O processo ele é importante, né? Quando vai acontecer, vai ser no momento que tem que acontecer, de você virar a chave, de você colher tudo aquilo que você plantou, né? Infelizmente ou felizmente, as coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo que Deus quer, e nós temos que estar preparado para isso. Estar preparado, tem que se preparar, né? Não tem jeito. As pessoas muitas vezes, Renata, veem o meu consultório, veem o seu consultório, mas eu consegui montar o meu consultório, talvez a sua história seja parecida com a minha, 18 anos depois de formado, né? Então o processo ele é lento, muito, mas é que eles nos acham talvez novos, né? Sim, sim, que Aí bom, que bom. que bom, né? Na faixa de 40 anos e a gente já teoricamente tem o que a gente precisa. E realmente a gente tem, mas desde os 18 anos, 20 anos a gente está lá correndo atrás para que isso aconteça. Eu tenho um episódio legal para relatar isso, Renato. Muito legal, porque quando eu formei, eu fiz especialização, no primeiro ano de especialização, eu passei no mestrado na FOB. E eu comecei a dar aula no mestrado, e os professores da universidade particular aqui em Bauru, na época, eu me formei numa universidade particular aqui, tá? Isso é legal que as pessoas falem também. Hoje Muito eu sou professor, hoje eu sou professor da USP, mas eu legal. me formei numa universidade particular. E isso Nossa, Rodrigo, que tudo! isso não Eu não denigre sabia a disso. imagem de ninguém, ou Uhum. você não é melhor ou pior que alguém porque você formou numa universidade particular, né? Isso não tem nada a ver. Os meus professores da graduação começaram a ver que eu estava gostando da área acadêmica, me convidaram para dar aula com eles. Especificamente dois professores.
professor Marco Antônio Ungar Duarte, que é o professor hoje titular da disciplina, que eu trabalho junto com ele, tenho uma satisfação trabalhar com ele. E outro professor foi o professor Milton Carlos Puga, que hoje é professor associado da Unesp de Araraquara. Olha que interessante. Os meus dois professores foram para universidades estaduais também e eu acabei indo junto com eles. E eu me lembro a primeira vez que eles me chamaram, Renato, eu estava lá na PCD, eu tinha que dar uma aula de cirurgia parendodôntica numa cidade chamada Santa Fé do Sul. Uma cidade a 360 quilômetros aqui de Bauru, divisa com Mato Grosso do Sul. E eu não tinha carro, mas eu falei assim, não, pode deixar que eu vou emprestar o carro do meu pai. Aí o professor Kuga falou assim, eu Digão, que eles me chamam de Digão aqui, né? Eu falou assim, eu Digão, que carro que você vai que seu pai vai te emprestar? Eu falei, um Fusca. Ele falou, não, como assim? Você manda. Não, eu falei, vou de Fusca, não tem problema algum. E durante um determinado período, meu pai emprestou esse Fusca para mim, para eu ir para Santa Fé várias vezes e voltar. E também fui muito para o Rio de Janeiro, para Campos dos Goytacazes. Então eu pegava um ônibus aqui, ficava quase 2 dias viajando, mas chegava lá. O mais interessante, Renato, é que nesse curso, num determinado momento, aqui na PCD, já dando aula, o professor Mário Tanomaro Filho, da Unesp de Araraquara, veio dar aula. E ele falou assim para mim, ô Digão, deixa eu ver seus seminários do mestrado e como é que tá. Só que quando eu abri, eu tinha o melhor computador que pudesse ter naquele momento, e eu tinha uma máquina fotográfica pendurada no pescoço, uma Nikon. Você sabe disso, quando você está no mestrado, você tem que montar o teu material, né? E ele falou assim para mim, eu estou precisando de pessoas igual você em Araraquara. Nossa, Presta o doutorado lá que eu preciso de pessoas igual você. E olha que interessante, Renato. Depois de muitos anos, ele falou assim para mim, diga, uma coisa que me chamou a atenção foi, você estava com o Fusca emprestado do teu pai, mas você tinha o melhor computador e você tinha a melhor máquina fotográfica. sensacional. Então, a minha prioridade naquele momento era o material didático, era a minha formação. Então, naquele momento, o carro não era importante para mim, ele era um meio de locomoção como qualquer outro, né? Isso. Então, muitas vezes, a gente pede para o nosso aluno investir em alguma coisa, ele fala assim, ah, professor, é muito caro, mas está com o iPhone 14, está com o iPhone Isso, 15, né? isso. Então, precisa haver prioridade, senão não tem jeito, não tem uma forma de você evoluir se você não tiver prioridade para aquilo. Perfeito, muito bom você ter trazido essa história. Engraçado que comigo foi igual, só que a docência chegou para mim de uma forma engraçada. Eu sempre fui muito boa clínica, né? E sempre fui muito boa aluna. Eu venho da Universidade Federal de Pernambuco, eu fui laureada na UFPE na época, e eu sempre fui boa aluna porque assim, eu achava que o estudo era tudo que poderia transformar a minha vida, né? Eu venho de uma família classe média, pai engenheiro, mãe arquiteta, assim, a gente sempre tinha tudo muito contado, nada além do que era o necessário. E aí foi engraçado, porque quando eu me formei, eu fui fazer a minha especialização e fui para um congresso. Até brinco muito com o professor Mário Zuolo, porque eu falo, você foi o responsável. E nesse congresso eu conheci o Endo Group, o Zuolo e a equipe dele, e meu dinheiro contadinho ali, eu fiz um curso do Endo Group e voltei, vendi meu carro, que era um Celta na época, preto. Nunca esqueço, esse carro eu comprei com muito sacrifício. Eu vendi meu carro e comprei meu microscópio e o meu sensor. O ano 2010. E aí as pessoas Olha que diziam, legal. aí as pessoas diziam, e você vai andar como? Eu falei, de ônibus. Mas você vai andar de ônibus e vai ter um microscópio. Eu falei, não importa, eu vou andar de ônibus. E hoje eu dou risada, né? Porque era isso. Eu sempre soube quem eu queria ser e aonde eu queria chegar. E com muitas renúncias. Então é muito bom te ouvir falar isso, porque eu me conecto e vejo que é muito parecido, né? As histórias. A gente se É, esforça tanto, são tantas renúncias que sim, ninguém sim. sabe e ninguém vê, né? Ô, Renata, e eu gosto de falar para os meus alunos assim, você tem que modelar pessoas, né? Você com certeza tinha um profissional que você mirava e Sim, falava assim, olha, eu quero ser, óbvio que igual você não vai ser, porque cada um tem a sua peculiaridade, mas você tem um guia, um norte, né? sim. E as pessoas que a gente queria ser era o Mário Leonardo, era
Francisco Souza Filho, era Roberto Holland, Exatamente. eram essas pessoas, né? É, Eu fico muito preocupado hoje, Renata, porque os jovens dessa idade, muitas vezes o que é palpável para eles são pessoas que não existem. é. São às vezes, um, como que eu posso dizer? A pessoa não que está no Instagram, ou que está no Facebook, ele não é uma pessoa que existe, ele é apenas uma face daquela pessoa que Tá. está sendo aplicada. É um retrato, né? É um corte. Sim, é um corte, mas ele é um. Eu estou esquecendo a palavra agora. Quando você vai fazer um teatro, você é uma, Personagem. você é um personagem. É um personagem. Exatamente isso. E aí eu fico preocupado, porque vangloriam muito isso, né? E, e na verdade a gente sabe, nós que sabemos disso, sabe que esse caminho não vai dar certo, Não, ou não. dificilmente vai dar certo. E Então esse a gente caminho tem que deprime, né? Esse caminho deprime. deprime, Rodrigo, porque o fácil não existe, né? Esse caminho deprime e essa juventude, eles estão ficando sem esperança, porque eles não conseguem ser aquilo, mas aquilo não é de verdade, Exato, né? exato. É Ah, isso aí. é muito bom você trazer isso. É Perfeito, isso aí. muito bom. Ah, então que bom conhecer um pouquinho desse Rodrigo aí que ninguém conhece, né? Sim. Então vamos lá. E agora, então, a gente vai começar a falar sobre endodontia. Quando eu chamei o Rodrigo, eu falei, gente, esse homem sabe de tudo. Eu vou precisar escolher um único tema. Como eu vou conseguir escolher um único tema, né? E aí, eu vi um conteúdo seu, eu não lembro se foi Reel ou se foi Story, você falando sobre urgências endodônticas. E todo mundo quer saber sobre isso, né, Rodrigo? É uma dificuldade assim que eu observo geral, né? Exato. Isso pode ser aplicado também para o pessoal que não é endodontista, o aluno, quem, por exemplo, saiu da faculdade agora, né, está cursando qualquer outro curso, está fazendo clínica geral. Esse assunto ele é bastante importante, porque tem um estudo, Renata, que mostra que 50 a 60% das atividades de um clínico geral envolvem endodontia. Olha que interessante. Hum, 50 a 60% das atividades de um clínico geral envolvem endodontia. e não sabem fazer, Exato. né? Ou tem dificuldade, né? Tem muitas dificuldades em acesso, em qual medicamento usar, né? Qual seria a melhor forma de deixar a medicação ou esvaziar o conduto. Muitas pessoas têm essa dúvida. Então, o que a gente puder ajudar nesse sentido é bastante interessante para todo mundo. E a gente se sente, né, Rodrigo, dentista de verdade, quando a gente tira a dor do paciente, né? Exato, É uma exato. sensação assim indescritível. A gente se realiza, né? Eu fiz um apanhado para saber sobre o que o povo quer saber, tá? E aí eu vou te fazendo perguntas e você vai trazendo para a gente a solução. Primeira coisa, como diagnosticar um caso de pulpite, né, de dor em endodontia? O que que você tem para dizer para a gente sobre isso? Perfeito. Primeira coisa que nós temos, quando o paciente chega no consultório, eu gosto muito de falar sobre a anamnese, Renato. Sentar o paciente na cadeira, na sua frente, e perguntar para o paciente alguns pontos importantes. Você tem que ter na tua cabeça algumas perguntas que são gatilhos para que o paciente vá te dando informação, para que você possa colher e montar o quebra-cabeça correto para que você possa fechar o diagnóstico. Muitas vezes, você sabe disso, Renata, também, nós não precisamos nem levar o paciente para a cadeira. Na conversa, na anamnese, perguntando sobre, primeiro ponto, a dor é localizada ou essa dor ela é difusa? Isso é a primeira coisa que o aluno tem que te perguntar. Fala assim, fulano, a sua dor é só no dente? Você consegue identificar qual é o dente que dói? Ou você sente uma dor por toda a face, todo o lado esquerdo ou lado direito da face? Isso é algo importante. Como que é a dor? Primeiro ponto, segundo ponto, essa dor, ela é espontânea, ela dói quando o paciente está em repouso, ou se ele está mastigando, se ele está bebendo algo gelado ou quente, ou ela é provocada.
Então, essas perguntas são importantes para que daqui a pouco eu possa montar o quebra-cabeça com vocês. Perfeito. Vocês têm que fazer ainda testes de percussão vertical, teste de percussão horizontal, para palpação, né? Você vai pegar o seu dedo indicador e vai passar próximo da região apical dos dentes envolvidos, e normalmente o dente que está acometido, o paciente vai ter um pouco mais de sensibilidade. Ou você vai sentir algum leve abaulamento daquela região, fica um pouquinho mais inchado a região ali que você está trabalhando. E eu gosto de falar também sobre a presença da sonda periodontal na caixa do clínico geral, porque a sonda periodontal ela vai te traçar uma diferença muito grande, um diagnóstico diferencial entre problema endodôntico ou problema periodontal. Tá? Óbvio, se tiver bolsa periodontal profunda, só naquele dente especificamente, o paciente tem um problema periodontal naquele dente. O que pode ser uma fratura, o que pode ser uma alteração anatômica, como um suco palato gengival, pode ser algo que está acumulando alimento ali, fazendo com que haja perda óssea especificamente naquele ponto. Então, se você juntar tudo isso, Renata, a gente vai poder chegar em alguns pontos importantes. Relembrando de forma rápida, estágios da polpa. A polpa pode estar em fase normal, quando ela está normal, estágio de normalidade. Quando a polpa está em estágio de normalidade, ela está normal, se nós aplicarmos o gelo com o endo-ice, com o endo-frost, né, que é uma das formas para a gente fazer também esse diagnóstico, é usar testes de sensibilidade pulpar. Quando você aplica o endo-ice, a dor vai demorar alguns segundos para começar, e quando você tirar o estímulo, a dor vai passar rápido. Uhum. Isso é polpa normal. Quando ela já está numa fase de pulpite reversível, normalmente isso está associado com uma cárie na radiografia pré-apical, que vai ser um exame complementar, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, que a gente vai usar. Normalmente existe a presença de uma cárie no exame complementar. Pode estar profunda essa cárie, que já está levando à agressão do tecido pulpar, que quando você aplica o endo-ice e o endo-frost, essa dor vai estimular rapidamente o tecido pulpar. Rápido, então não demora para começar. Imediatamente ela dói, e quando você tira o estímulo, imediatamente ela Certo. cessa. Tá bom? Isso a gente chama de pulpite reversível. Alguns livros mostram uma pulpite chamada pulpite de transição, outros não, tá? Aí existem diferentes classificações. Normalmente, a pulpite de transição, o paciente, você estimula a dor com o gelado com endo-ice, o paciente vai ter uma dor rápida, e a dor vai demorar para cessar. O paciente vai ficar uns 5, 10 segundos com a dor. O paciente vai ter aquela dor e a dor persiste por alguns segundos e a dor vai diminuir. E quando o paciente relata a dor, ele vai falar assim: durante o dia eu tenho alguns momentos de dor espontânea e alguns momentos de acalmia. Eu não tenho dor em alguns momentos dói e outros não. O que vai ser diferencial para pulpite reversível vai ser a eficácia do analgésico fraco. Quando o analgésico, como a dipirona, como o Tilenol, como o paracetamol, eles têm efeito, eles conseguem ter uma função, isso significa que a polpa ainda tem uma determinada capacidade de resposta e pode ser que ela volte ao seu estado de normalidade, tá? E a última fase é a pulpite irreversível. Quando a pulpite está numa fase de irreversibilidade, pessoal, ela dói espontaneamente. O paciente vai chegar no seu consultório e falar: doutor, dói o tempo todo. Não é quando eu tomo gelado, não é quando eu tomo quente, dói, simplesmente dói. E essa dor pode ser exacerbada com o gelado, pode ser exacerbada com o quente, e principalmente no final, Renata, com certeza você recebe muito casos assim aí, o paciente tem uma pulpite reversível e ele chega com um copinho d'água gelado assim no rosto, ó, ou com Paninho, um saquinho de paninho, gelo, né? Um um paninho. paninho, um paninho gelado. Por quê? Quando essa pulpite já está caminhando para necrose, aí o frio melhora a dor do paciente. Por quê? Porque o frio faz vasoconstricção local. Então, chega menos células inflamatórias e, consequentemente, o paciente tem uma redução da sintomatologia. E ele vai exacerbar com o calor. Se você colocar
um café quente, qualquer uma água quente, o paciente vai aumentar a dor. Por quê? Porque faz vasodilatação e aí o paciente tem mais, ali no local, tem mais chegada de célula inflamatória e, consequentemente, tem mais, uma intensidade maior na resposta. E a última fase, que é a fase de necrose pulpar. Necrose pulpar, o paciente não sente nada. Você estimula com gelado, estimula com quente, o paciente não sente nada. Então, fazendo esse breve resumo das fases da polpa, você reunindo todas as informações que eu acabei de dizer para vocês lá atrás, na anamnese, como dói, quando dói, qual a intensidade da dor, mais os testes que você vai fazer na cadeira, percussão vertical, horizontal, palpação e inspeção, olha bem para ver se não tem fístula, se está mais avermelhado. Com tudo isso, Renata, 99% das vezes você vai matar o diagnóstico. Perfeito. Sensacional. Né? Você tem que juntar, montar esse quebra-cabeça e aí você vai conseguir. Claro, se você conseguir fazer uma radiografia periapical no momento, seria bastante interessante. E se você suspeitar de uma cárie proximal, eu gosto bastante da radiografia interproximal para esses casos, né? Ele é bem interessante a interproximal para suspeita de cárie proximal. Fazendo esses exames complementares junto ao que o paciente vai te contar, em 99% das vezes, você, dentista clínico geral, vai conseguir fechar o diagnóstico. Não precisa ser endo, né, Renato? Pode ser clínico Não, geral. com Vai certeza. conseguir fechar o diagnóstico. E esse tema é um tema necessário e urgente, né? Porque nós precisamos divulgar essa informação para todos os dentistas e não só endodontistas. Então, Exato. um público muito grande de pessoas que nós iremos transformar. Você já respondeu um montão de perguntas que chegaram, né? Que eu coletei lá Às na vezes eu me dúvida empolgo, de viu, Renato? todos. Mas eu adorei, porque foi uma sequência de raciocínios, né? Que a gente conseguiu responder aqui muitas dúvidas. O teste de sensibilidade, Rodrigo, você tem algum truque, algum pulo do gato para orientar quem está nos escutando? Tem sim, pessoal. Ó, o que vocês vão fazer no teste de sensibilidade pulpar? Vocês, primeira coisa, vocês vão isolar relativo os dois lados. Vocês vão colocar um rolete de algodão, tanto no lado que você vai trabalhar, quanto do lado oposto. Mas por quê, professor? Porque você vai ter que fazer o teste no dente do lado oposto, mesmo dente do lado oposto, tá? Então, por exemplo, você está com suspeita de uma alteração pulpar no pré-molar no 14, do lado direito. Para que você saiba se o paciente realmente tem uma alteração, você vai ter que fazer assim, ó. Você vai fazer num dente, ao dos dois dentes ao lado dele. Então você faz no 15 e faz no 13, e você vai fazer do lado oposto também. Mas, professor, por que isso? Porque às vezes o limiar de dor do paciente é não responder ao teste de sensibilidade para nenhum dente. Isso. E você pode se enganar e achar que aquele dente está necrosado, porque não está respondendo. E, na verdade, você precisa entender o limiar de dor do paciente que você está na cadeira. Alguns vão grudar no refletor de dor e outros vão falar assim: ah, eu sinto um leve desconforto, mas nada demais. Então, é o limiar de cada paciente. Então, isola relativo, seca o dente, faz nos dentes vizinhos, no dente acometido e lá do lado oposto, no mesmo dente, você faz também, para você entender, né, entender o que está acontecendo. Renata, eu posso pegar um ganchinho aqui Pode, nesse assunto? com Isso, certeza. como eu trabalho bastante hoje com o pessoal da estética, com Paulo Vini Soares, com Renato Mioto, o Sim. que acontece? O pessoal reclama muito de sensibilidade pós-clareamento. Uhum. E muitas vezes, pessoal, o paciente tem sensibilidade pós-clareamento porque ele já tinha uma alteração pulpar antes de você fazer o clareamento. Então, eu sugiro para todo mundo que for fazer clareamento, fazer esse teste que eu acabei de dizer, fazer o teste em toda a arcada, para você saber se tem algum dente alterado. Isso é muito comum, Renato, e você vai saber disso. O paciente fala assim: olha, eu fiz o clareamento, mas só o pré-molar dói superior. Por que só o pré-molar superior dói? Porque normalmente esse pré-molar ali, o paciente perdeu a guia canina, Ah, ele está desocluindo lá no pré-molar,
ele está com dentina exposta, porque ali naquela região do pré-molar você tem um pouquinho de recessão, a dentina está exposta. Esse paciente já tem previamente ao clareamento, hipersensibilidade dentinária, ou até mesmo uma lesão cervical no cariosa, e você não detectou. E você precisa fazer esse padrão de testes antes de qualquer clareamento, porque aí Gente, você vai ter que, uma resposta melhor. que incrível! Ninguém fala sobre isso. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, você é o primeiro. Fazer testes de Sim, sensibilidade antes de iniciar o clareamento. Meu Deus, eu sim. nunca ouvi ninguém falar isso. Sabe por quê, Renata? Porque se o paciente já tiver uma hipersensibilidade no pré-molar, você avisa o paciente, fala, olha, provavelmente nós vamos ter que fazer uma modalidade de tratamento de proteção desse dente antes, aí você faz o controle da hipersensibilidade do paciente primeiro e Perfeito. depois você faz o clareamento, Gente, entendeu? Aí o paciente não vai ter dor pós-operatória. não, isso precisa ser falado muito mais, muito mais. Isso nos abre um leque de oportunidades, né? Exato. E a Para previsibilidade, né? Previsibilidade do tratamento, isso é importante. e isso daí é muito óbvio. Eu não faço, né, clareamento, mas Sim, aqui na clínica eu tenho colegas, né, e isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. Alguns sentem, outros não. Aí se questiona por quê, o exato, que que eu fiz, qual foi o protocolo onde exato, eu errei. E na verdade já exato, existia e não foi identificado. exato, exato, é isso Muito aí. bom, muito E bom. assim, o pessoal que faz clínica geral, que assiste o seu canal, muitos são clínicos gerais. Sim. E muita gente faz clareamento. Então, essa informação é legal para todo mundo. O que que você tem a falar sobre os testes elétricos e ao calor, ao quente? O teste elétrico, ele é um teste muito utilizado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil foi um teste que não se difundiu muito, Renata, porque ele tem uma eficácia bastante interessante, né? Ele tem uma taxa de eficácia bastante interessante, mas se trata de você ter que comprar um aparelho específico para poder fazer esse teste. Então, no Brasil, ele não pegou muito essa moda. E ao quente, eu acho que é válido para algumas situações, como eu disse anteriormente, né? Quando o paciente tem exacerbação da dor com calor, é porque ele já está naquela fase final da pulpite já caminhando para necrose. Normalmente você tem microabscessos dentro da polpa, então já tem área dentro da polpa que está necrosado, e quando você aplica o calor, você tem uma liberação de edema ali e libera, faz com que pressione mais terminações nervosas e o paciente tenha mais sensibilidade. Eu acho que para o dia a dia não precisa o calor, não Sim. precisa. Eu acho que para alguns casos específicos, vocês vão fazer o seguinte, ó, tá em dúvida, pega uma gutta-percha em bastão, uma gutta-percha aquela compridinha em bastão, vaselina o dente, pelo amor de Deus, passa vaselina no dente antes, você não vai grudar a gutta-percha ali. Passa a vaselina, você vai flambar um pouquinho na ponta, na chama, pode ser na lamparina, pode ser no isqueiro, flamba a pontinha da gutta-percha e você aplica no dente para ver a resposta. Normalmente a gente não faz só o calor, a gente faz choque térmico. Faz com frio e logo em seguida faz o calor. Normalmente, nesses casos que eu disse, o frio vai melhorar e o calor vai exacerbar a dor. Então, esse teste ao quente, na tua rotina clínica, você não usa, seria para aqueles casos que tudo que foi feito até o momento ainda ficou confuso o diagnóstico, aí você vai lá e lança a Exato. mão dele. Aí, exato, exato. E o teste elétrico é muito bom, é eficaz, mas como o mercado brasileiro não foi muito bom comercialmente dizendo, na compra desses equipamentos, as empresas, as multinacionais não trouxeram esse teste ao Brasil e ele é muito pouco utilizado, né? Então, provavelmente todo mundo que está assistindo a gente aí não vai ter em mãos e em clínicas que forem trabalhar. A realidade é o endo ice mesmo, o endofrost, ou a gutta-percha em bastão para você fazer o calor. Perfeito. Mas você usa o Endofrost, você usa com cotonete ou com uma bolinha de algodão? Muito bom, isso é importante. Eu uso com uma bolinha de algodão bem pequenininha. Importante, não pode ser o cotonete, não que não pode, né? Depende muito da marca do cotonete. Alguns são menores, outros são maiores. O importante é você não pegar uma grande área, porque às vezes escorre um pouquinho para a gengiva e o paciente vai ter sensibilidade na gengiva. Então, você tem que aplicar bem na cervical do dente e ter a certeza que não está tocando na gengiva.
Então, se for um cotonete menor, eu não vejo nada mal nisso, você não usar o cotonete, desde que ele seja pequeno. Se você for fazer, por exemplo, cotonete no incisivo inferior, não vai dar, Não, não. porque o incisivo inferior é pequenininho. Sim, Agora, no central, vai dar? Vai. Então, depende do dente que você vai usar também, né? sim. Então, o importante é você ter ou cotonete ou uma bolinha de algodão compatível com o tamanho do dente, pequeno, e aplicar bem na cervical, tendo a certeza que não vai tocar a gengiva em nenhum momento. Como identificar lesão periapical? Eu quero que você fale um pouquinho sobre tomo, tá? Já vai aí, Legal, fala um pouco legal, aí sobre a necessidade desses exames de imagem. legal. Pessoal, normalmente, o nosso exame de rotina no consultório é a radiografia pré-apical, né? Ou radiografia interproximal, ou até mesmo a panorâmica, uma visão geral que você vai ter. Para que haja, para que apareça a lesão periapical na panorâmica ou na radiografia periapical, precisa haver a perda de 30 a 40% de osso naquela região para que depois ela comece a aparecer nos exames 2D, que seriam os exames periapical ou panorâmico. Por quê? Primeiro, o que é uma lesão periapical, pessoal? Uma lesão periapical é perda de osso, perda de estrutura óssea, porque o organismo está tentando eliminar contaminação naquela região apical. Por que ele é circunscrito daquele jeito, a lesão? Porque as células do corpo estão circundando a infecção para não deixar que ela se espalhe para o corpo todo. Isso é ótimo, né? Isso é uma baita função do sistema imune, né? Do nosso sistema imune. Quando começa a perda óssea, você não vai conseguir detectar na radiografia, porque ela não vai acontecer nem na parede vestibular, nem na parede palatina. Ela vai acontecer no processo, na parte interna desse osso, né? E aí não vai aparecer na radiografia, ou vai ficar muito confuso, tá? A partir do momento que você tem em torno de 30 a 40% de perda óssea, vai começar a cometer ou a parede vestibular ou a parede palatina. Vai ser o momento que você vai conseguir detectar na radiografia pré-apical, tá? Só que hoje, né, no entanto que havia uma classificação, pessoal, do professor Mário Leonardo, tudo alguma coisa para você, Renato? Não, acendeu uma luz, Não, apagou, mas ficou tudo. eu toquei o dedo sem querer no mouse aqui, mudou a tela para mim, eu fui para o lado aqui, mas não tem problema, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Existia uma classificação, pessoal. O primeiro livro que eu tive em endodontia foi um livro do professor Mário Leonardo, edição de 1998. Lá nesse livro, ele tinha uma classificação de necrose. Chamava necrose, necro tipo 1, necropulpectomia do tipo 1 e necro do tipo 2. O que significava isso? Necro do tipo 1. O paciente não tem resposta ao teste de sensibilidade pulpar, o que significa que está necrosado, porém não existe lesão compatível, imagem compatível com lesão na radiografia. Então, não tem lesão pré-apical. E necro 2 significava que o paciente não respondia aos testes e que tinha uma lesão pré-apical envolvida. Dava para ver. O que os estudos subsequentes começaram a mostrar com tomografia? Que na radiografia pré-apical não tinha lesão, mas quando se fazia tomo, tinha lesão. E vários estudos foram mostrando a mesma coisa. Tem um estudo publicado por uma colega de doutorado, Renata, muito legal, da Érica Jorge, publicada lá em Araraquara por Sortanomaro, que ela fez em dentes de cães. Os dentes de cães, eles tinham lesão pré-apical, se fazia a tomografia e se fazia o histológico, o corte histológico. Veja bem, em uma semana de necrose no dente do cão, lembrando que o cão são 7 anos, a cada ano do humano, 7 anos do cão, tá? Então, Aham. tudo que acontece de evolução no ser humano, em um ano, no cão, acontece em 7 anos. É tudo muito mais rápido, tá? Por isso que o teste de uma semana já é um teste como se fosse aí um teste longo, já de alguns 6 meses, como se Isso. fosse 6 meses no humano. Não Aham. tinha nada na radiografia, Aham. não tinha nada na tomo, Aham. mas já tinha lesão histológica. Uau. Em 7 dias no cão, já dava para ver lesão na tomo, não dava para ver na radiografia, lesão na tomo e lesão histológica. Então, e depois vieram os trabalhos do professor Estrela. Acho que o trabalho mais importante que deu início a tudo isso foi um artigo de 2008, Renata, que ele pegou 1.425 casos
do mesmo dos e para os mesmos pacientes ele fazia panorâmica, periapical e tomo. Vejam bem, do mesmo paciente, pan, periapical e tomo. Para que você 1.425 casos dessa forma. Metade dos dentes não aparecia lesão na radiografia, não aparecia na tomo e não aparecia na pan e aparecia na tomo. 50% das vezes que a gente vê uma radiografia periapical, tem uma lesão periapical escondida, Não está sendo identificada. tá? E agora a identificação atual, o padrão ouro é tomografia. Renato, o que eu não posso deixar de dizer é a tomografia evoluiu muito, os exames evoluíram muito, barateou demais. Mas, A dose de radiação é insignificante. Eu nem gosto de falar disso, porque é tão insignificante que não vale a pena, né? É assim, besteira, isso já passou. Eu converso muito com o Bruno Azevedo, que é um professor dos Estados Unidos de radiologia. Ele fala que lá não tem nem barita mais entre um lado e um tomógrafo e outro, porque o exame de imagem tem a radiação é insignificante. Então, mesmo você sendo clínico geral, recém-formado, você pode pedir uma tomografia. Aliás, por favor, peça uma tomografia. deve. Não entra em dividida sem ter uma tomografia em mãos, porque a chance de você fazer um diagnóstico errado, ela é muito alta. Então, peça a tomo, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Nossa, perfeito, perfeito. Se a Tá? gente não incorpora a tecnologia, a gente se torna vítima dela, né? Exatamente. É muito bom te ouvir falar. Depois, você consegue me enviar esses dois artigos para eu disponibilizar para quem está nos escutando, tanto no Spotify como no YouTube? Eu vou deixar como bônus, um link para o pessoal clicar. Você consegue mandar para a Com gente? certeza. Mando para você daqui a pouco já, você já põe para a galera aí. Muito bom. Gente, então fica até o final. Vocês estão vendo, né? O negócio só melhora. Só melhora. Bônus, dois artigos aí incríveis para quem nos acompanhar até o final. Nosso bate-papo já está dando aqui quase 50 minutos, mas eu não quero encerrar antes de te perguntar quantos artigos você lê, você consome por dia na sua Eu rotina. leio artigos que não são meus, Renata, e isso é uma que são de outros grupos que eu percebo que são importantes, são 2 artigos por dia. É a Uhum. minha rotina. Como o Miguel, meu filho, hoje ele tem 2 anos e 5 meses, ele ainda dorme cedo, e eu tenho um iPad só para isso. Então, na hora que eu deito, eu fico no iPad e eu consigo ler 2 artigos antes de dormir. Mas o que eu aprendi muito com o passar do tempo foi selecionar artigos importantes para ler. Eu tenho uma pasta no meu computador e eu posso passar isso para você, depois para você disponibilizar para eles. Eu vou Meu passar Deus do céu! uns 3 artigos, 4 artigos que eu considero como essenciais Tá. essenciais. E assim, eu aprendi a estudar agora, né? Autores sérios que a gente percebe que são, por exemplo, nós temos no Brasil, Renata, tá aqui, ó. Nós temos no Brasil o maior pesquisador do mundo, que é esse cara aqui, ó, que é o professor Siqueira, aqui, Lopes, Maravilhoso. Tá aqui no professor cantinho. Siqueira, né? Perfeito. Então, a gente tem o maior pesquisador do mundo na endodontia, que é o professor Siqueira, e Muito assim, os artigos dele têm respostas clínicas importantíssimas, assim. Todos. Dificilmente algum artigo dele não tem uma resposta clínica importante. Então, nós somos privilegiados, né, em poder bom. ouvir o professor Siqueira nos eventos aqui no Brasil. Isso é importantíssimo, né, para Isso. nós. E eu Mas te eu vou mandar mais alguns artigos para você disponibilizar para o seu vou público fazer aí. um pack para essa aula e para esse episódio. Eu vou chamar de aula porque passou, né? Não é um episódio, é uma aula. E aí eu vou deixar de bônus para quem nos acompanhou até o final. Eu te perguntei Perfeito. isso porque quanto tempo a gente gasta do nosso dia com bobagem, né? Então, Exato. eu incorporei isso na minha rotina. Hoje eu leio um artigo, que é o que eu consigo por dia. E eu fiz essa pergunta aos meus alunos esses dias, eles falaram: "Ah, eu não leio nenhum, nem de 15 em 15, nenhum. Mensalmente, nenhum". Então, isso já me traz muitas respostas, né? Olha Sim. só, o Rodrigo, que é um dos maiores
em publicações, ele contempla a leitura de 2 artigos por dia. Então, nós precisamos nos inspirar nestas pessoas, né? Se inspirar é positivo, ninguém está copiando, não tem isso. A inspiração é importante, a concorrência é importante, né? Sim. Se não existisse concorrência, nós seres humanos, a gente não anda. A gente só anda se a gente tiver um estímulo, né? Então, O professor Cortella tem uma frase que ele diz assim: o concorrente burro te emburrece. é isso Então aí. é bom que nós tenhamos bons profissionais para te jogar para cima sempre, né, para você evoluir. Mas é bom deixar também claro para eles, né, Renata, que o mercado está sedento de bons profissionais. Mesmo com um grande número de faculdades no Brasil, muitos profissionais, o mercado está sedento de bons profissionais. Se você for bom, aonde você for no Brasil, você vai ser absorvido pelo mercado. Então você tem que ser bom, né? Tem que ser bom naquilo que você faz. Isso. E para finalizar, eu queria te perguntar, queria que você deixasse uma mensagem para todos os endodontistas do mundo, se eles estivessem agora nos escutando. Qual seria a tua mensagem para eles? Pessoal, eu vou aproveitar o gancho da SBN. Eu fui palestrante na SBN agora na sexta-feira. E no meu último slide, Renata, foi um trecho do filme King Richard, que é o filme do pai das irmãs Williams, do tênis. Sim, sim, Né? sim. Então, eu gosto muito de tênis, né? Então, eu acompanho. Esse filme vale a pena ser assistido. O filme das irmãs Williams. O nome do filme é King Richard. O que ele fez Lá, para elas crescerem, ele. não é esse? É? É o que ele fez para elas virarem. Isso, exatamente. Já vi Exatamente. algo, mas não, eu não assisti, eu já li sobre ele. Vale a pena. Em um determinado trecho do filme, ele tem 5 filhas. E todas as meninas, ele é muito rígido ele é muito rígido com relação à dedicação, com relação ao a ser correto, a ser muito correto, andar no trilho, andar em linha reta. Ele pega muito no pé das meninas com relação a estudo, né? Então ele toma tabuada, você tem que soletrar palavras para ele. Ele e a esposa são bastante rígidos com as filhas na questão de estudos. Em um determinado momento no filme aparece o conselho tutelar na casa dele. O conselho tutelar vai lá dizendo que ele as filhas estão sofrendo abuso dos pais e nesse momento ele começa a chorar e ele fala assim: não, pode procurar pela casa toda, não tem problema algum. Eu tenho certeza que a senhora não vai achar nada. Muito menos as minhas filhas envolvidas com drogas ou com roubo ou com algumas coisas assim. E daqui de dentro dessa casa vão sair 3 médicas e 2 profissionais, 2 estrelas do tênis, Nossa, né? E nesse momento eu faço uma relação com a endodontia. Ah, não tem jeito. Por mais que a gente veja uma facilidade tentando ser vendida na rede social, é, isso não existe, né? Não tem como. Quando eu digo nas palestras que eu não consigo patência em todos os casos, eu recebo 50 directs. Sim, professor, obrigado por você falar isso, porque eu estou me sentindo mal, porque eu falo assim, olha, eu não consigo fazer sessão única por causa desse, não é porque eu não gosto de sessão única, é porque eu não consigo fazer tudo o que eu preciso para ter sucesso. Eu não consigo patência em todos os casos, nem tratamento, nem retratamento. Eu erro, não consigo tirar instrumento. Só que você treinando muito, você vai conseguir chegar a um patamar bastante elevado. Eu digo que a habilidade, ela tem que ficar para o Neymar, tem que ficar para quem pinta quadro. A área de saúde é treinamento e você tem que adquirir uma técnica que seja possível várias pessoas fazerem. Se você observou que alguém não está fazendo ou só você está fazendo, está errado. A endodontia não é para os habilidosos. A endodontia é para aqueles que se esforçam, para aqueles que se dedicam. Vá atrás disso fortemente, que com certeza os resultados virão mais adiante. sensacional, Rodrigo. A endodontia não é para os habilidosos. É isso aí. Muito bom. Perfeito. Eu tenho um post desse no meu Instagram. Eu acho que é um dos mais compartilhados. A gente tem uns 200 compartilhamentos.
É. Eu acho, porque a gente ouviu muito essa palavra, né? Ah, o fulano é habilidoso, o fulano não. Eu acho que se tem alguma coisa, depende da habilidade, está errado. A área de saúde tem que ser ciência e aplicação, não tem outro jeito. Olha, amigo, eu aprendi muito com você hoje, tá? Ó, deixa eu te mostrar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas. Então, eu aprendi horrores, adoro escrever. Eu sou daquela época, geração, que tudo Sim, que o professor fala, a gente tem que escrever, senão não tem que entra. anotar, sim. Então, eu aprendi demais. Eu tenho certeza que este momento contigo vai impactar e vai transformar muitas vidas. Se a gente conseguir impactar um, transformar, Uma, já valeu a pena o nosso encontro, né? já. Eu estou muito feliz. Sabia que seria um sucesso esse momento com você, mas você superou as minhas expectativas. Então, eu Obrigado, te querida. agradeço imensamente por você me encaixar o Endo em um minuto aí na tua agenda e vou te cobrar o pack de artigos para a gente dar de bônus para todos que ficaram aqui essa hora com a gente. Com certeza. Estou à disposição. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, Renata, novamente. E conte comigo, online ou presencial. A galera que te segue, que é daí da tua região, hora que tiver uma jornada acadêmica, alguma coisa, a Renata vai me convidar, eu vou estar aí com vocês. Com certeza. Gente, ficamos por aqui. Esse foi mais um Endo por Eles com o professor Rodrigo Vivan. Se vocês gostaram, curte, comenta. A plataforma precisa entender que esse conteúdo é um conteúdo importante para entregar para outras pessoas. Não deixa de se inscrever para você receber o nosso conteúdo em primeira mão. E clica no sininho, porque tudo que sair, você já vai estar ligado e não vai perder nada. Estamos no Spotify, hein? Se você estiver aí no carro, sem fazer nada, em vez de perder tempo com bobagem, vem crescer com a gente. Até o próximo episódio, na próxima terça-feira.